Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da série Então Você Quer Desenvolver Jogos. Eu sou o Frederico Machuca, do estúdio Uphock, e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nas áreas responsáveis pelo desenvolvimento de jogos, né? Quem são essas pessoas, né? Essas funções. E daí conectar isso com o vídeo do jogo, né, que separou o jogo em 5 peças e mostrar, né, quem que é responsável por cada uma daquelas peças e como tudo aquilo se conecta. Então vamos aí. Então, afinal, né, quem que faz o jogo? Quais são essas pessoas, essas áreas? Então aqui eu vou dividir em 3 áreas principais. Então, o game design, arte e programação, certo? Lembrando que, enfim, aqui a gente tá focando em jogos digitais, tá? Se a gente estivesse falando de um jogo de tabuleiro, obviamente não teria programação. Essa última área, né, que seria uma área que eu gosto de pensar como a engenharia do negócio, ela teria que se adaptar para esse meio diferente. Mas no nosso caso, como a gente está focando aqui em jogos digitais, nesses vídeos, então vou já colocar programação para ficar algo mais próximo, assim, que a gente já está acostumado a usar. Tá? Então, para mim, essas são as 3 grandes áreas, os 3 pilares. O game design, que para mim é o esqueleto de qualquer jogo. Né, o game design que define a alma do jogo, a arte que, né, aqui eu coloco só a arte, mas é o visual e o áudio, que ajudam o game design a passar a mensagem, a experiência, e a programação que basicamente faz o troço sair do chão, né? Que monta as pecinhas, né? Tipo, são os tijolos e o cimento, assim, para fazer o troço acontecer, tá? Então aqui eu gosto de pensar pensando assim, tipo, na construção de uma casa e separando bem as áreas, né? Eu gosto de pensar mais ou menos como né, o engenheiro, tá? O engenheiro, o pedreiro, enfim, essas pessoas que vão tecnicamente colocar e construir do nada alguma coisa, certo? Tipo a programação. Daí o game design, que seria tipo o arquiteto que planeja esse espaço, planeja essa construção, né, planeja essa experiência, que no caso de uma casa é a experiência de você viver nela, de você estar nela, de você passar por ela, enfim. E daí a arte, que seria todo o extra após essa construção estar pronta. Então, assim, você pintar as paredes, você escolher cores, você colocar móveis lá dentro, né? Você tornar essa experiência mais interessante para o ser humano que gosta de coisinhas bonitinhas e brilhantes e cores e luzes, etc. Tá? Então, lembrando que aqui eu estou separando bem as áreas, né? Obviamente, hoje em dia tem essas áreas se misturam um pouco, tem profissionais que fazem múltiplas coisas, assim como no desenvolvimento de jogos, né? Uma pessoa não precisa estar necessariamente presa a uma dessas 3 áreas. E tem outras áreas que eu vou falar logo em seguida. Então, então tem esses 3 grandes pilares, né, para mim. E, de novo, simplificando, né? E lembrando que dentro de cada uma dessas áreas tem sub-áreas, tá? Então, dentro do game design tem diversos tipos de design, certo? Level design, system design, enemy design, etc. Tem, tipo, vários subtipos de design. Dentro da arte tem né, as diversas áreas de arte. Pode ser tanto modeladores 3D, como ilustradores, como concept artists, quanto a galera do som, engenheiros de som, desenvolvedores, né, tipo músicos, enfim.
E na programação que a gente pensa de uma coisa só, mas também dentro, quanto maior, né, uma empresa, eles começam a focar. Tipo, tem um programador que lida com sistemas, um programador que lida com o network, enfim. Então, aqui é uma simplificação, né, para a gente conseguir enxergar 3 pilares, mas dentro de cada um deles tem várias sub-áreas, tá? Isso é importante lembrar. Então, agora eu queria voltar aqui e fazer uma relação com as 5 peças que eu separei no vídeo do jogo e pensar o que cada uma dessas 3 áreas fazem em cada uma dessas peças, tá? Então, a gente tinha, né, lembrando, a gente tinha o que era o jogo, né? Então, tinha a interatividade, certo? Interatividade. A gente tinha objetivos, tá? A gente tinha o espaço, o sistema e a nossa última peça, entretenimento, certo? No nosso caso, aqui eu estou pensando em jogos de entretenimento, né? Aqui, se fosse um jogo educacional, a gente teria que trocar essa última peça por um jogo educacional. Porque, né, essa última peça meio que dá a direção do projeto, tá? Então, maravilha, a gente tem essas 5 áreas. Então, se eu separar aqui, tá, o game design aqui, né, como nosso 1, 2, 3, só para simplificar, a gente olhar aqui a interatividade. Então, tá. Lembrando, né, por cima, a interatividade eram todas as maneiras que a pessoa, né, o usuário do teu produto, do teu jogo, tinha para interagir com esse jogo, né? Como essas interatividades aconteciam, etc. Então, quem que pensa nisso? O game design, tá? Então, é o 1. O game design que lida com isso, que pensa em como que essa experiência vai acontecer, tá? Objetivos, né? Os objetivos do jogo, por que o jogador está jogando esse jogo? Por que ele continua jogando esse jogo, certo? Então, os objetivos também é o game design que vai cuidar. Tá? O game design é responsável por pensar, né? Como ele é responsável por pensar na experiência do jogo, ele também é responsável por pensar em como esse jogo, como a pessoa continua jogando esse jogo. Por que a pessoa continua jogando esse jogo, certo? Daí aqui a gente tem o espaço. O espaço era, né, esse mundo do jogo, o contexto do jogo, personagens, a história, né, essa realidade do jogo. Então quem que é responsável por isso? É o game design e o pessoal de arte. Porque para você fazer esse espaço, né, para você conseguir fazer esse contexto, esses cenários, esse mundo, né, você vai ter que trabalhar o game design e a arte. Tá? Então a arte vai trazer um lado visual para esse mundo, para esse espaço e o som desse mundo. Então aqui são 2 áreas que são responsáveis por essa peça, né? A peça do espaço. Daí aqui em sistemas, de novo, a gente tem o game design. Tá? Mas daí você vai falar assim, não, mas o sistema não é só programação, não é só código. Daí, não, na verdade. Porque o sistema tem toda a parte de código que faz o troço funcionar. Mas alguém tem que definir como isso funciona, certo? Então a gente tem diversos sistemas diferentes dentro de um jogo que cuidam de partes específicas do jogo. Sistemas de monstros, sistema de interface, as mecânicas básicas, enfim. Então aqui é um trabalho de equipe, né? Um trabalho conjunto entre o game design e a programação. A programação vai fazer isso acontecer, certo? Vai criar isso, botar os tijolos e o cimento ali. E o game design vai direcionar, tá? Os caminhos e como esses sistemas têm que funcionar. Aproveitando aqui, um detalhe importante para não confundir é o seguinte: levando em consideração que a gente tem uma equipe ideal, que o game designer é o melhor game designer que a gente consegue ter, o artista a mesma coisa, o áudio é a mesma coisa e o programador é a mesma coisa, né? Cada um tem o seu expertise, vamos dizer. Aqui no espaço tem coisas que
a área de arte, né, do som ou de visual, eles que vão ter a palavra final, porque eles são experts naquilo, né? O cara que ilustra, né, ele é expert naquilo e provavelmente conhece mais de cor e luz e harmonia dessas questões do que o game designer. Tá? Então, não é porque aqui no espaço e no sistema que o game design participa que o game design define e manda e toma a última decisão. É importante saber que cada área tem os seus focos e as pessoas que estão executando essas tarefas, elas têm mais experiência naquilo, certo? Então aqui no sistema é a mesma coisa. Não é que o game designer vai definir como o programador tem que escrever o código. Não, isso o game designer provavelmente nem sabe como. O programador vai descobrir, né, vai saber por experiência qual a melhor maneira de ele organizar o código dele, ele escrever, etc. O que o game designer vai fazer é definir com a programação, o código, como que esse sistema interage com a pessoa, como que esse sistema interage com os objetivos e com o espaço. Tá? Porque provavelmente o programador está mais preocupado em escrever um código funcional, limpo, sem bugs, etc. E isso não interessa necessariamente pro cliente, né? Pro jogador. O jogador quer a experiência. Tá? Obviamente, o sistema tem que estar limpo e perfeito, porque senão começa a aparecer bugs e daí isso chega até o nosso cliente, né, que é o jogador. Mas o programador tem um foco diferente que o game designer, certo? Então o game designer está sempre preocupado na experiência. E no final das contas, um jogo é uma experiência, tá? Então aqui também no espaço, o artista, o músico, o cara do visual, talvez o game designer olhe um modelo que o artista fez e talvez ele fale assim, mas eu não gostei. Tudo bem, mas a não ser que o game designer, nesse caso, seja também um expert em visual, em arte, entra num gosto pessoal, entendeu? Mas tem o artista que, teoricamente, ali é o expert nisso, então ele que tá encarregado disso, tá? Só não misturar essas coisas. Esse trabalho de equipe aqui, o game design tá inserido nessas duas áreas, mas não para mandar coisas, mas para fazer o que a arte vai produzir, o que o som vai produzir, o que a programação vai produzir, fazer isso fazer sentido no jogo, fazer isso conectar com o resto do jogo, tá? E aqui a gente tem o entretenimento, que, né, é o nosso, vamos dizer, o nosso tema, né, o nosso grande tema, aqui é a peça tema, que direciona o jogo para um lado. Isso daqui daí é um trabalho em equipe, certo? Então todo mundo participa dessa parte. Mas é porque essa parte não existe, na verdade. Essa parte é basicamente uma mentalidade. Então, se o jogo é de entretenimento, todo mundo tem que saber que o jogo é de entretenimento, certo? Então, esse entretenimento é o trabalho em equipe. É meio que o tema, o clima desse projeto, tá? Se fosse educacional, mudaria completamente. Enfim, então é importante aqui pensar nas nossas 5 peças, né, do jogo. Então, se a gente olhar aqui, o game design tem tudo, basicamente. Então, por isso que eu digo que o game design é o esqueleto do jogo. Porque sem o esqueleto, o troço não fica de pé. Tá? Sem o esqueleto é só pele e carne que caem no chão e ficam lá parada para sempre até apodrecer. Para mim, o game design é a parada mais importante no desenvolvimento de jogos. Então, se a gente pegar a arte separada pode ser um pôster, pode ser um filme, pode ser um quadrinho, pode ser um desenho num papel, certo? Pode ser uma música, tá? Pode ser um show de uma banda de rock, tá? A arte não é algo que nasceu com o jogo, tá? Assim como a programação também não é. A programação pode ser um software, pode ser uma página da web, pode ser sistemas, bancos de dados, enfim. Então, o que é básico do desenvolvimento de jogos é o game design. Então, é absurdamente importante, tá? Eu pretendo fazer um vídeo só para falar de game design, porque tem muita coisa para falar de game design. E como o game design tem diversas sub-áreas, né, sub-designs, então também é legal dar uma passada por cima disso. Mas enfim, eu não vou entrar em muito detalhe agora, mas eu pretendo fazer um vídeo mais para frente. Então, voltando aqui um pouco. Então, aqui eu tinha falado do game design, da arte, da programação, como os 3 pilares, né? Mas eu tinha comentado também que teriam mais 3 pequenas áreas para complementar isso, tá? Então, ter um coordenador,
tá? Ter alguém para o business e ter alguém para o marketing, certo? Então, aqui, essas três áreas, aqui, essas três sub-áreas, são áreas que não são específicas do desenvolvimento de jogos, né? Você pode encontrar isso em qualquer empresa, qualquer negócio, mas são muito importantes, porque a partir do momento que você quiser fazer isso, né, ter uma equipe, ganhar dinheiro com isso, o negócio começa a ficar um pouco mais complicado e você precisa ter essas áreas para fazer o troço funcionar, né? O lado da empresa mesmo. Então o coordenador iria organizar o workflow, né? Ele talvez não conheça, ele com certeza não conhece tão bem nenhuma dessas áreas, mas ele tenta manter tudo dentro do cronograma, tenta manter a máquina de desenvolver jogos funcionando e rodando, tá? O business iria cuidar da parte do business, da questão de dinheiro, tudo que envolva isso, né? Fazer com que essa máquina tenha gasolina para rodar, tá? E o marketing iria conseguir vender o teu jogo e vender a tua empresa, tá? Então, iria conseguir colocar a tua empresa no mapa e conseguir colocar o teu jogo no mapa. Porque também não adianta nada você produzir o teu jogo e parar por aí. Tipo, tá, e aí? Você produziu o teu jogo, mas ninguém vai ver? Então o marketing iria ser responsável por esse contato externo com o mundo, tá? Então também de uma maneira simplificada, né? Só mais 3 áreas aqui. Tem diversas outras áreas, mas eu acho que essas 3 áreas são, assim, sabe, você tendo essas 3 áreas, ela já é o suficiente para você conseguir fazer um troço funcionar, né? Daí, lógico, dependendo do tamanho da tua equipe, do tamanho da tua empresa e das condições, né, dos próprios workflows, você vai ter que ter mais pessoas e outras áreas, mas daí é mais subjetivo. Mas, no geral, eu imagino que com os 3 pilares, né, o game design, a arte e a programação, fazendo o jogo, se você tiver essas 3 sub-áreas aqui, para, sabe, apontar, né, e levar essa galera pro lado certo. Para não deixar a galera se perder, porque o game designer vai estar preocupado em fazer o jogo a melhor experiência possível, o artista vai estar preocupado em fazer a melhor arte, o cara da música vai estar preocupado em fazer a melhor música e o programador vai tentar fazer o melhor sistema sem nenhum bug. Mas tem prazos, o dinheiro acaba, né? Não é infinito. Se você montar uma empresa, você vai estar pagando aluguel, né? Você vai estar pagando pessoas, então tem que ter um tipo de controle, né? Se você tiver uma equipe maior, você montar uma empresa, você tiver um lugar, isso é muito mais importante, essas sub-áreas. Se você ainda está produzindo em casa e você faz a maior parte dessas coisas, é mais tranquilo. Mas é importante ter noção de todas essas áreas e que elas são necessárias para fazer o troço funcionar. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que isso deixe um pouco mais claro algumas questões em relação a, né, afinal, quem que faz então o jogo, quais são as áreas e tal. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Valeu!